Às vezes passamos, diante de um processo de luto, por dores incríveis que afetam a nossa existência. E eu quero falar com você sobre como essas dores podem atrapalhar o seu processo de vida. Sou Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, sempre aqui tentando ser para você aquele que ajuda você a encontrar o seu equilíbrio. Existem processos que não podemos evitar na nossa existência. E certamente um dia ele vai chegar. Eu sei que você não gosta de falar sobre luto, eu sei que você não gosta de falar sobre a morte e muito menos falar sobre a perda. Eu sei disso por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam de falar sobre isso. E mais ainda, por causa disso, a maioria das pessoas não conseguem fazer um processo de luto bem feito. 70% dos brasileiros não fazem um processo de luto adequado diante da sua perda. Olha só, quando você perde um emprego, um trabalho, um projeto, uma amizade, quando você perde um pet que você amava tanto, né? Nossa, eu lembro até hoje, por incrível que pareça, né? Eu lembro até hoje, quando eu era muito pequenininho, talvez uns 4, 5 anos de idade, eu lembro da Lessie, uma cachorrinha que a gente tinha e que quando ela faleceu, como que aquilo mexeu com a gente, né? Como que aquilo foi impactante em termos de sentimentos. Como que também os pets ganham uma atenção especial do nosso coração. Então, voltando, se você também perde um pet, se você está num processo de ruptura incrível, e mais ainda, que é quando falamos em lutos, entendemos quando você perde uma pessoa querida, quando você perde alguém que você ama muito, essa pessoa não está mais com você, o que acontece? Nós acumulamos certas dores, estamos num processo de luto, estamos ainda num processo de vivência daquela partida e precisamos realizar bem esse processo. Não podemos engavetar uma coisa. Seja qual for a sua situação, seja uma situação de trabalho, seja uma situação de relacionamento, uma separação também tem o seu processo de luto. É preciso enfrentar isso, porque se você não enfrentar bem o luto, o que vai acontecer depois? Pode ser que você adquira alguns sintomas na sua vida. Então, quero dizer para você que diante do processo de luto, vão aparecer algumas dores. Eu sei que você não quer falar sobre essas dores. Eu entendo isso, mas é preciso eu dizer isso para você. As dores, elas aparecem. E se a gente não cuidar de um processo de dor, bom, eu posso ter prejuízos para as minhas emoções, para os meus relacionamentos, para a minha qualidade de vida e mais, para o exercer da minha existência, eu posso ter um prejuízo incrível. Como diz Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia e análise existencial, abordagem na qual eu sou formado pelo Instituto Viktor Frankl de Viena. Bom, a logoterapia, que é a abordagem baseada no sentido da vida, Viktor Frankl vai dizer uma coisa muito interessante. Na nossa existência, não há pessoa, não há ser humano que enfrente a tríade trágica. O que seria essa tríade trágica? Seria a pessoa que enfrenta o sofrimento, a pessoa que enfrenta a culpa e a pessoa que enfrenta a morte. Não existe ninguém nesta terra que não passe pelo sofrimento. Não existe ninguém nessa terra que não passe pela culpa e não existe ninguém nessa terra que não passe pela morte. Diante dessa tríade trágica que a logoterapia apresenta, nós começamos a entender uma coisa. Quando estamos no processo de luto, é exatamente isso que nos atravessa. Nos atravessa, por um lado, o sofrimento, porque não temos mais a pessoa, temos a saudade da pessoa, temos a ausência daquela pessoa, e às vezes pode ser que seja o contrário. Você não tem a saudade da pessoa porque teve uma experiência ruim, mas a partida daquela pessoa mexeu com toda a sua vida aqui. Bom, são muitos os sentimentos. Concorda comigo que eu estou falando com você? O processo de luto traz tantas coisas. Enfim, então no primeiro momento atravessa muito esse sofrimento de não ter mais aquela pessoa e você inaugurar um novo tipo de vida. Outra dor que o processo de luto traz pra gente é a dor da culpa. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo para mim, queria ter sido um melhor irmão, queria ter sido uma melhor irmã, queria ter sido uma melhor esposa, uma melhor filha. Eu não sei
como você se sente quando você pensa no seu processo de luto, no seu processo de perda. Poderia ter feito melhor? Bom, a culpa também é uma dor que atravessa no luto e que precisa ser tratada do modo certo. E um terceiro momento, uma dor que atravessa a dor da morte. Porque quando estamos num processo de luto, nos deparamos também com o nosso processo de morte, com o nosso processo de finitude, com o nosso acabar, com o nosso adeus. E eu já passei muito por isso, não? Diante de pessoas importantes na minha vida que eu já perdi, não? E aí, naquele momento, naquela fase, naquela experiência da perda, como que eu refleti também sobre a minha finitude, a minha morte, o meu processo? As dores atravessam, as dores chegam e é preciso você curar essa dor. É preciso você estabelecer um processo para essa dor. É preciso você caminhar numa estrada que te dê segurança e que seja o sofrimento, seja a culpa, seja a morte, que tudo isso estejam bem conectados na sua existência e que a partir de um novo processo você comece a inaugurar um novo tipo de vida. Quero trazer você comigo aqui, sempre nos meus vídeos, nos meus conteúdos, no meu canal. Não sei onde você está vendo esse vídeo, mas eu quero trazer você para uma experiência muito profunda. A única coisa que me interessa nesse momento, que você apaixone-se pelo seu processo de superação do luto. Quando eu falo superação, não é que você vai deixar, vai vencer, vai tirar aquelas lembranças. Não existe como fazer isso. Quando eu falo superação, é você sair do luto, é você se integrar à nova forma de vida que você tem. Quando eu falo superação, é você se apaixonar pelo seu processo e inaugurar uma nova etapa. Superação é reintegrar a pessoa que se foi na sua existência, porém agora de uma forma diferente. É interessante isso, não? Mas eu quero dizer para você somente isso, que você se apaixone-se pelo esse processo. E eu vou deixar aqui sempre conteúdos fantásticos para você encontrar esse equilíbrio que você tanto precisa.